Olha, essa pergunta aqui vai te dar a oportunidade, Emiliano, acho, de você falar de duas peças importantíssimas que você tem na sua carreira, que são Navalha na Carne e Dois Perdidos, Noite Suja, né? E com cinema também. Porque a Célia Gurgel pergunta, Emiliano, você poderia citar alguma lembrança interessante relacionada à época da repressão militar? Alguma participação sua no movimento político? Quando eu fui chamado para fazer Navalha na Carne, eu estava fazendo o Sabiá, onde canto o Sabiá, a segunda versão. Quando falaram, olha, a Tônia Carreiro está querendo falar com você. E encontrei Marília Pêra almoçando, jantando na gôndola. Marília falou, olha, o Fausto Arap, que é você, e Navalha da Carne. Está ali procurando, fica aqui que ele vem aqui. Chegou o Fausto Arap, que era um diretor muito importante, é um diretor muito importante, e que tinha me visto fazendo um exercício no curso do Kuznets, de muita violência. E a Navalha na Carne era a primeira peça do Plínio Marcos, estava proibida até 21 anos, proibida não, impedida de ser montada, e a Tônia Carreiro disse, eu libero essa peça para fazer no Rio de Janeiro, em algumas capitais, e dou São Paulo para você, para fazer um elenco de São Paulo que tinha montado, mas que estava proibido de trabalhar. E a Tônia conseguiu isso do Plínio, e quando o Fausto chegou para dirigir, ela falou, olha, quero fazer com o Nelson Xavier, e o Fausto disse, eu tenho o ator para fazer o Veludo. Porque, para quem não sabe, Navalha na Carne é a história de uma prostituta, um homossexual e um cafetão, os três se degladiando. O Fausto não queria que o homossexual fosse uma coisa frágil, desmilinguida. Ele queria que fosse um cara que trouxesse também um lado violento. E ele disse, olha, nós vamos fazer a história de dois seres humanos que se degladiam, que se destroem, que se constroem. A quebra do poder do macho e é quebrado exatamente por um cara que aparentemente seria o frágil, mas que não é. Era uma peça ousadíssima em todos os sentidos. E nós começamos a ensaiar, e proibição da censura, isso, aquilo e tal, e tal. Tônia lutou bravamente, ela tinha um grande poder junto aos militares, por ser de uma família de militares, e liberou a peça. A peça foi liberada para 21 anos, nós estreamos no Teatro Maison de France, foi uma estreia consagradora, depois continuamos ainda no Teatro Glaucio Gil, e depois fomos viajar pelo Brasil. Nessa viagem, nós provamos o gosto amargo da repressão. Nós chegamos em Porto Alegre, no dia em que os atores da Roda Viva tinham sido estupidamente espancados pelo CCC, Comando de Calça aos Comunistas, uma facção do Exército. Nós ainda encontramos o hotel com as manchas de sangue nas paredes. O medo de fazer a peça ali, mas a Tônia disse, não, nós vamos fazer. Então os caras disseram, para a senhora ter segurança, a senhora tem que contratar elementos do DOPS, o que era um contrassenso, porque o DOPS era um veículo de repressão. Então nós trabalhávamos, cada um de nós, com um homem do DOPS, aqui, o outro ali na porta, o outro mais na frente, e o Veludo, meu personagem, enrolava baseados na coisa, e eu pegava, desmanchava um cigarro, e o homem do DOPS ficou tão íntimo que ajudava a enrolar, porque... Então ele falava, eu estou ficando hábil, não está, Emiliano? Tá, meu filho, está bom, seu caminho está bom. E Porto Alegre, a gente trabalhava em cima desse pavor. Encontrei um rapaz, olha, eu sou estudante de teatro e tal, queria fazer uma entrevista com você. Eu digo, vá amanhã no hotel e tal e tal. Ele entrou no meu quarto para fazer a entrevista. Quando eu estou conversando com ele, o homem do DOPS chegou, abriu a porta, revistou ele estava com uma porção de fios de aço, então ele tinha entrado para me dar uma surra. E o cara disse, não deixa, esse cara é do CCC, não entra mais. Fazer Plínio Marcos naquela ocasião foi altamente desafiador. Vocês fizeram de novo, porque fizeram também, você fez também Dois Perdidos. Aí eu entrei... Também proibido, e também nesse também mesmo clima. Proibido, no mesmo clima, e de Plínio Marcos, e eu com Nelson Xavier. Então nós viajávamos, nós tínhamos feito no Rio, Dois Perdidos, uma noite suja, nós fazíamos Navalha, e no dia de terça a domingo, aí a Tônia voltava para o Rio, nós fazíamos a outra semana Dois Perdidos, depois nos encontrávamos em
Curitiba. E em Curitiba, a Tônia estava... Em Curitiba não, em Florianópolis, a Tônia adorava cortar cabelo. Eu tinha muito cabelo, muito, cheio. E a Tônia adorava cortar meu cabelo, mas não podia cortar muito porque eu levava muito safanão pelo cabelo. A Tônia está cortando meu cabelo e a gente ouviu umas vozes cantando. A Tônia, olha que bonito, acho que tem uma procissão. E aquelas vozes foram chegando perto. Vamos olhar pela janela, todo mundo com as faixas. Fora os imorais de navalha na carne e tal. Era um belo de um desagravo. E continuamos com Dois Perdidos. A minha colocação durante os anos de chumbo foi permanecer fiel ao autor mais importante daqueles anos no Brasil. Com Dois Perdidos, nós fomos viajando, trouxe a peça para Fortaleza. Em cada cidade que você chegava, você tinha que passar a peça inteira para a censura. E ali ficava um homem e tal, e nós fazendo a peça. Um cochilava, o outro botava aqui, chegava no final e dizia, olha, não pode falar filho de uma cadela. Aí não tinha isso na peça. Mas eu falava, sim senhor, pode deixar, eu vou tirar. Era esse absurdo, era esse impossível. E essa peça te motivou um encontro histórico, que eu acho, que é o seu encontro com Dom Helder, naquela declaração maravilhosa. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Porque quando nós chegamos em... E é uma declaração de uma coragem extrema. De uma coragem extrema, porque nós chegamos em Recife, a peça foi proibida, não vão mais fazer a peça em Recife. Aí o Nelson já conhecia Dom Helder, da época do tempo do teatro da Uni, e tal. Aí conheci a secretária do Dom Helder e disse, Dom Helder, estão proibindo a peça da gente. Ele falou, vou à noite hoje no teatro. Aí chegou lá o Teatro Princesa Santa Isabel, e Dom Helder chegou com a batininha dele, aquele cearense maravilhoso, todo ali com a secretária dele, com tal e tal. Não, senhor, o senhor não pode entrar, essa peça não vai ser representada hoje, os homens do Exército. Então, eu, como não vai ser representada? Eles me convidaram, vão fazer a peça para mim. Então, eles vão fazer para mim, deixa o público entrar. Sentou na primeira frisa e tal, e fizemos a peça, foi um momento histórico. A gente, todos os homens de baioneta, toda a volta do teatro, e a gente lá com Dom Helder na frisa. Terminou a peça, dia seguinte, Dom Helder sai a foto dele no jornal com a seguinte declaração. O autor e os atores de Navalha na Carne continuam navalhando a insensibilidade da gente. Dois Perdidos vale mais do que 10 sermões e 20 conferências. Ninguém mais teve coragem de proibir a peça. Eu acabei fazendo o filme Navalha na Carne, que é do acervo do Canal Brasil, um filme que eu considero até hoje um filme muito bem feito, com muita qualidade, e o filme Dois Perdidos numa Noite Suja. E também deixamos de fazer o Homens de Papel, porque esse a censura não deixou. A seguir, Emiliano Queiroz fala de sua personagem, Geni, na peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda.